Oi, gente! Então, alguém comentou e eu também tinha reparado nisso que no último vídeo eu apenas li o último capítulo e eu acho que faltou desenvolver ou falar mais um pouquinho sobre algumas coisas que eu achei interessante e que eu não desenvolvi tanto. Vou voltar aqui no livro, vou voltar aqui ainda para o capítulo 8 e tem essa parte aqui que diz... Como o outro ousa não atender os meus desejos? Quando a gente começa a se estranhar com o outro e a perceber que a alteridade do outro, a alteridade é isso dele ser outra pessoa. É isso desse outro ser outra pessoa. As características dele que o fazem outra pessoa. A alteridade do outro começa a nos irritar como se fosse uma rejeição a quem nós somos. Como se ele não quisesse ser igual a nós, não quisesse ser como nós, porque ele nos rejeita, não gosta do nosso jeito de ser. E daí tem uma parte aqui que eu gosto muito que ela fala. Aliás, é sobretudo quando o outro é ele mesmo que ele nos interessa, eu diria. Isso aqui eu não desenvolvi. Eu acho isso muito importante no amor, porque quando nós nos apaixonamos, e a paixão diz muito da nossa própria fantasia, a paixão somos nós fantasiando com nós mesmos, com a nossa fantasia do que é amor, com a nossa fantasia do que é o outro, porque na paixão nós não estamos enxergando o outro, nós estamos enxergando nele, estamos enxergando ele através dos óculos da nossa fantasia. Então a gente está atribuindo a ele coisas que nos encantam e que nós gostamos nele, que nos atraem nele, mas que podem ser traços dele ou não. O que nós sabemos é que são traços da nossa fantasia. Bem, e aí o que acontece é quando exatamente essa alteridade do outro, isso tudo nele que é diferente de nós, que nos interessa no começo, é aquilo que é certo que a partir de quando nós começamos a nos relacionar intimamente com ele, começa a nos irritar e nós tentamos mudar. Todas as vezes que eu falo disso, e agora quem é mais velhinho, eu já percebi que no meu canal tem muita gente que segue, que é mais velhinha, e eu gostei disso, então acho que vocês vão lembrar dessa música, vocês são do meu tempo. Eu sempre lembro daquela música do Chitãozinho e Chororó. Deixei de ser peão, deixei de ser cowboy por ela, parei de viajar por ela, e assim eu me enganei por ela, deixei de ser feliz por ela. E aí chega no fim da música ele fala assim: são segredos da paixão por eu não ser mais peão. Ela resolveu me abandonar. É exatamente isso. Todo vídeo eu repito e vai ficar chato e vocês vão lembrar pra sempre, porque eu acho lindo. E todo vídeo eu falo que acho lindo alguma coisa. Que Freud falou que um poeta chega antes. Olha aí, Chitãozinho e Chororó chegaram antes. Quando a gente se apaixona, ela se apaixonou por esse homem que era peão, que era perigoso, que era corajoso, que era isso, que era aquilo. Quando virou o cara, quando virou o homem da vida dela, da família dela, ou sei lá o que, de repente ser peão já não servia mais. Ela não queria mais que viajasse, ela não queria mais que andasse perigoso, porque agora ele era o pai dos filhos dela. Como é que ele ia estar numa profissão tão perigosa? Ou como é que ele ia viajar? Ou de certo tinham outras meninas que se encantavam? Eu não sei. Mas, de repente, tudo que encantou nela, a ela, que era um peão, de repente não encantava mais e ela começou a querer mudar esse cara. E a partir do momento que ela mudou, quando ela tirou tudo isso, quando ele cedeu e deixou de ser aquilo tudo que a encantou, ele não era mais o homem do desejo dela. Não tinha mais lugar de desejo para ela esse rapaz, esse homem, essa pessoa da música, esse peão. Aí, tá vendo? E aí é isso que ela fala, é exatamente por ele ser quem ele é que ele nos encanta. Só que olha que jogo perigoso que é o amor e o desejo. Que jogo perigoso, que jogos perigosos que são. É um jogo, mas está englobado, então não sei se eu falo no plural ou no singular. Que jogo perigoso é esse? Porque a gente se encanta exatamente com algo do outro que mexe com as nossas estruturas, com algo do outro que é encantador para nós, e isso diz algo do nosso desejo. Eu gosto muito de exemplificar com essa música porque eu acho perfeita, porque o rapaz a encantou porque algo do desejo dela estava no peão. Estava no cara ali que tinha plateia, estava no cara ali que era famoso, que era valente, tudo isso que eu já falei. E aí quando ele vem pra vida dela e isso começa a se tornar amor, algo do amor, que não é do desejo, já diz: eu não quero esse homem sendo olhado e desejado por outras mulheres. Ou eu não quero esse homem correndo risco de vida. Eu não quero esse homem viajando porque eu quero ele em casa. E aí, isso que tem do amor e do querer que a pessoa seja tão parecida conosco, e isso que tem de ele começar a ser diferente é uma rejeição comigo, ou ele gostar de... Não sei, tá vendo como é difícil explicar? Algo do desejo
se contrapõe com algo do amor. E aí, como sustentar as duas coisas sem destruir a outra pessoa? Porque a partir do momento que nós temos essa pessoa, que o objeto, nós possuímos o objeto, porque em psicanálise a gente chama de objeto amoroso, a partir do momento que nós achamos que possuímos, porque ninguém possui ninguém, né? O objeto nunca vai ser nosso. E esse é um truque para manter o desejo, você saber que a qualquer momento, por mais que a pessoa te prometa, você nunca sabe o que esperar do outro, né? O amor é sempre uma aposta. Tá, mas você tá apostando que a pessoa vai ser sua, que ela vai permanecer estando na sua vida por muito tempo. Você começa a querer mudá-la. A gente começa a querer mudar essa pessoa e é incrível, exatamente nas coisas que nos encantaram nela. E foi por isso que eu disse que eu ia falar sobre, da outra vez que eu ia falar sobre ódio e amor serem duas faces da mesma moeda. Porque a Ana Sui falou e me atentou para isso. O ódio e o amor estão colados, eles estavam lá, eles estiveram sempre lá. Hoje eu acho que a modernidade chama de red flags, de bandeiras vermelhas. Ah, o cara tinha todas as bandeiras vermelhas e eu ignorei. Por quê? É alguém da psicanálise, eu acho que Lacan fala, se eu errei me perdoem os psicanalistas, que enquanto o amor ama, o ódio vigia. O que isso quer dizer? O amor e o ódio estiveram lá desde o começo. O amor e as bandeiras vermelhas estiveram lá desde o começo. Desde que você começou a se apaixonar por essa pessoa, você viu, mas eu sempre... E isso aparece no consultório no fim da relação. No fim da relação fica muito mais claro o ódio, porque daí quando o amor cai, o ódio que sempre vigiou aparece, né? Então, a pessoa sempre fala, mas eu sempre soube. Realmente eu sempre soube, porque no primeiro encontro ele tratou mal o garçom. Porque no primeiro encontro, ela já pediu para que eu abrisse a porta do carro para ela. Eu devia saber que era uma patricinha que não estava bem com nada. Porque eu percebi o jeito que ela tratava a mãe dela. Eu percebi o jeito que ele tratava a mãe dele. Eu percebi que ele era muito mesmo de festa, de sair com os amigos e que eu achei mesmo que se algum dia dar problema, eu odiava. Lembra da moça do começo do livro que o cara palitava os dentes? A gente não tem esse dado e não sabe se vai ter, mas daqui 10 anos, se um dia acabar essa relação, ela vai estar lá em análise dizendo: eu odiei o jeito que ele palitou o dente. Eu sempre achei muito nojento isso que ele fazia. Mas a gente vai ignorando, porque enquanto o ódio vigia, o ódio tá ali, ele percebe, ele tá percebendo todas as coisas do amor. O amor ama, mas o ódio vigia, ele tá ali. E aí a hora que o amor dá um espaço, aparece só o ódio. E no fim da relação a gente costuma ver o ódio muito firme. E aí naquela tentativa de completude de novo, que nós já falamos da outra vez, a gente vai dizer o quê? A relação você não vê quando começa, você não conhece a pessoa no começo da relação, você conhece a pessoa no fim. Não, gente, não é assim, não vamos tentar completar tudo ou dizer que não foi amor porque acabou. Você conheceu a pessoa na sua paixão, através da lente da sua paixão, depois através da lente do seu amor, depois através da lente do ódio. Os três são a pessoa e os três também não são. Por isso que é muito complexo. Mas assim como nós também temos conosco mesmo uma relação de amor e ódio. E para isso eu vou falar sobre... nós temos duas instâncias, o ideal do eu e o eu ideal. O ideal do eu é aquilo que eu deveria ser, que eu acho que eu deveria ser, é aquele patamar que eu coloquei para mim mesmo em algum lugar inconsciente, de que eu fico sempre correndo e sempre tentando chegar nesse pódio para mim mesma. Então, se eu não tô fazendo as coisas, não tô sendo a pessoa ideal, sabe? Eu fico me cobrando, meu super ego fica me cobrando para ser essa imagem que eu fiz de ideal do eu, para mim mesma. Isso é um nível. E aí tem o eu aqui correndo para chegar a ser ali, tá? Quando a gente idealiza o outro, a gente faz a mesma coisa com o outro. Só que o outro é completamente fantasia, porque ele não é obrigado a responder às nossas idealizações. Sendo até que de alguma forma ele responde, porque ele aceita responder ou ele aceita entrar nesse jogo do amor, né? Tá bem. Não quero me ater mais isso aqui, porque eu acho que eu vou entrar em coisas muito confusas que eu não quero falar. Mas, enfim, exatamente o que fura do nosso narcisismo, aquilo que não somos nós, aquilo que nos encanta no outro, aquilo que guarda alguma coisa do nosso desejo no outro, existe algo em nós que tenta combater isso. Assim como essas duas pulsões de vida e pulsão de morte, elas são uma corda, cada uma é uma corda, as duas são enroladas entre si.
Nós temos em nós pulsão de vida e pulsão de morte, funcionando o tempo todo e todo o tempo, sem parar. E então nós não queremos, se você perceber, mas se nós somos só pulsão de vida, como nós podemos fazer coisas ruins? Por que uma pessoa que se droga? Por que uma pessoa que bebe? Por que uma pessoa que dirige em alta velocidade? Por que uma pessoa come tanto até chegar à obesidade? Por que uma pessoa faz coisas ruins contra ela mesma? Porque nós não temos apenas a função de autoconservação. Nós não temos apenas a pulsão de vida. Tem algo em nós que deseja morrer. Tem algo em nós que deseja que essa guerra para viver, essa luta para viver. E lembra que nós falamos que viver é muito difícil? Pause. Isso acabe. E eu me lembro de muito tempo atrás, olha, acho que já fazem 10 anos no meu mestrado em Buenos Aires, eu falei para os meus amigos, a gente estava sentado depois da aula num bar, bebendo, ali conversando, e eu falei para eles. Eles falaram, mas o que você queria? Eu tava falando um pouco do meu sofrimento comigo mesma, aí eu falei, eu queria só ter paz com o meu sintoma. E foi uma gargalhada geral de uma mesa de psicanalistas, né? Não dá para ter paz com o seu sintoma. Como a gente consegue um pouco da paz? Quando a gente deixa de querer a completude. Por isso que nós estamos girando tanto em torno disso. Por isso que a psicanálise vem e fura o nosso ego. Quando a gente deixa de esperar a perfeição, a gente é capaz de aceitar o que aparece, a realidade. A gente é capaz de, então, ter um pouco de gratidão. Tem um pouco de aceitar que eu não preciso ser tudo aquilo. Tem um pouco de olhar para esse ideal do eu e dizer, pera lá, eu consigo ser feliz não chegando até lá, dá para eu tirar alguma satisfação do meu corpo, mesmo não achando que ele tá do jeito que eu achei que deveria ser, dá para eu tirar alguma satisfação da minha inteligência, das coisas que eu aprendi e do meu eu no trabalho, na minha carreira, ela não sendo aquilo que eu sonhei que ia ser, dá para eu tirar alguma satisfação do meu casamento, mesmo que meu marido não seja o incrível príncipe encantado que eu vejo nas novelas e nos livros. Não tem problema a arte mostrar isso. Eu vejo as pessoas atacando a arte. A arte não é saúde pública, gente. A arte é para ser arte mesmo. Então os caras vão estar lá idealizados mesmo, porque é para trabalhar com a nossa fantasia. Mas não tem problema ele não ser, dá para eu tirar alguma alegria disso? Dá para eu tirar alguma alegria, felicidade e gratidão dos meus filhos serem como eles são e não como eu idealizei que eles seriam? É isso que Freud chamou de castração. É isso que a gente fala em psicanálise, de aceitar que nós não somos todos, que nós não somos um ser todo. Nós temos um furo, nós temos uma ausência, nós temos uma falta. E para que eu consiga viver com aquilo que eu tenho, com um pouco de dignidade, da dignidade para aquilo que eu consegui alcançar, eu tenho que saber que tem lugares que são impossíveis de chegar e que esse impossível não é ruim, esse impossível não faz mal. Eu só preciso aprender a tirar satisfação daquilo onde eu posso alcançar, que é exatamente isso aqui que Clarice Lispector vem trazer na contribuição dela, da parte 9, que eu só li, né? E tal. Olha aqui. Amor é quando é concedido participar um pouco mais. Olha que lindo, o amor, que bonito. Vou parar de usar lindo, que tá em todos os vídeos. O amor é quando é concedido participar um pouco mais. As pessoas que a gente ama, a gente traz para um pouco mais para dentro. E quando ela nos concede que a gente conheça um pouco mais, quando aquele peão da música concedeu que a moça chegasse um pouquinho mais e além de paixão se tornasse amor, isso que é o que ela tinha desejo por ele. Quando ela conheceu ele, quer dizer, ela tinha desejo pelo peão que ela via lá na arena. E aí, quando ela conheceu o peão dentro de casa, ele não era bem aquele, né? A pessoa do amor é, teoricamente, o mesmo corpo do desejo, é a mesma pessoa que estava lá. Porém, os lugares, os papéis, as coisas que nos encantam nela, quando a gente traz ela para o nosso dia a dia, para um pouco mais para perto, a gente conhece outra face dela. Que não é a face só do desejo, porque o desejo parciona, o desejo parcela. Quando a gente só deseja uma pessoa, a gente só vê ela como objeto do nosso desejo. A gente só vê ela como um corpo, como alguém para responder ao nosso desejo. A gente não vê ela como um sujeito. Aliás, não é nem como alguém, é como algo. E é isso que as mulheres reclamam muito em relação ao olhar dos homens só no corpo, só no seio, na bunda, só no que eles acham que é sexy. Porque o desejo parciona, o desejo não vê o sujeito.
O desejo, um homem quando deseja uma mulher, ele não tá olhando se ela cozinha bem, se ela é educada, se ela estudou quantas línguas, ele tá desejando o corpo. A mulher quando deseja um homem, essa moça quando desejou esse cara, ela desejou o peão, o sucesso, os aplausos, a coragem, qualquer coisa assim. E aí quando você ama, você traz o sujeito para dentro da sua casa. Não é o objeto que você desejou, é o sujeito. E aí, trazer as duas coisas vai ser sempre essa luta de equilíbrio. Sempre essa luta de como fazer para continuar desejando o sujeito e não ficar objetalizando essa pessoa. Porque não precisa ser somente que ela esteja objetalizada para que eu a ame. Eu tenho que fazer um exercício, ou encontrar caminhos, ou encontrar lugares para continuar amando a pessoa que eu desejo e para continuar desejando a pessoa que eu amo. Então, amar é quando concedido para a pessoa participar um pouquinho mais, né? Ela não é um objeto, ela passa a ser um sujeito na sua vida, ela participa um pouquinho mais de perto de você. Poucos querem o amor. É fácil isso? É fácil tirar alguém que era só um objeto e tornar ele um sujeito? Por isso que ela diz. Pouco, não sei se é por isso, mas estou traduzindo do meu jeito, né? Eu não gosto de traduzir arte, porque a arte é bom quando vocês entendem nos níveis que vocês têm, dos olhares que vocês têm, das lentes que vocês têm. Mas estou olhando na minha lente aqui, tá, gente? Espero que contribua. Poucos querem o amor, porque o amor é a grande desilusão de tudo o mais. Amor, quando eu só olho na arena e só vejo aquele peão, eu tenho uma ilusão de que a vida dele é assim, que a vida dele é assado, que é muito interessante, que é muito inteligente, que é muito qualquer coisa assim, para usar o mesmo exemplo que eu usei até agora. Mas daí, suportar, perder todas essas ilusões de que eu achei que esse peão era e ter esse sujeito dentro de casa, o amor é para poucos. E há os que se voluntariam para o amor, pensando que o amor enriquecerá a vida pessoal. E aí a gente fica querendo um amor o tempo todo, achando que essa pessoa vai vir e vai trazer tudo o que nos falta e a nossa vida vai passar a ser super interessante se a gente tiver alguém do lado. E quando o sujeito chega faltante também, cheio de coisas que nos irritam, cheio de coisas que destroem a nossa ilusão. E escolher uma pessoa é abrir mão de todas as outras. Então também é abrir mão dessa ilusão do que tem lá fora, do que eu tô perdendo, do que tem nos outros, do que os outros. Ah, mas o marido da minha amiga, o namorado da minha amiga, o namorado da minha prima. Escolher o meu é abrir mão da ilusão de que existiria um outro melhor que eu poderia ter escolhido. Para trazer alguma dignidade para sua escolha, há que se ter algum compromisso com a escolha que foi feita. E é isso que acontece na atualidade, não se tem compromisso, porque as pessoas estão querendo desejar objetos e não que estão suportando mais amar sujeitos. Porque amar sujeitos é suportar a falta que o outro traz, é suportar o sujeito homem para além do peão lá da arena, é suportar a moça que você encontrou, que você achou que ela era perfeitinha lá na sorveteria onde ela trabalhava e que você achava ela linda e desejava ela lá como um sujeito dentro da sua casa, com a chatice, com a TPM, com as coisas dela e com as coisas dela que não te agradam. Dado aquele narcisismo primário, nós herdamos, lembra essa sensação de que alguém vai nos amar por inteiro e vai amar cada pedaço nosso. Mas amor é sempre uma luta entre pulsão de vida e pulsão de morte, até conosco mesmo. Tem dias que acordamos nos amando, tem dias que acordamos nos odiando, e na maioria das vezes amamos e odiamos nós mesmos ao mesmo tempo. Tem dias que amamos a nossa imagem, tem dias que odiamos a nossa imagem. Não é uma coisa só do outro em relação a nós, é uma coisa de nós em relação ao nosso corpo, de nós em relação à nossa inteligência, de nós em relação aos nossos pais, à nossa família, ao nosso isso. Então, trazer mais dignidade para o amor é suportar que o amor é feito de dois sujeitos faltantes. E aí ela continua. Enriquecerá a vida pessoal. É o contrário. O amor é finalmente a pobreza. Eu acho, o que eu interpretei disso aqui. O amor é finalmente a pobreza. O amor é finalmente perceber a pobreza no outro. Perceber a desidealização, perceber que o outro não carregava as fantasias e não era a pessoa da fantasia que eu tinha, e mesmo assim permanecer. Ter dignidade para abraçar essa pobreza em mim, que me liga a essa pobreza no outro, e fazer disso uma coisa digna. Isso é o amor. Isso é o amor. É lógico que a paixão e o amor não são épocas separadas.
Não é primeiro a gente se apaixona. Não, a gente pode se apaixonar de novo pela mesma pessoa. A paixão e o amor estão ligadas também à nossa relação amorosa com a pessoa que fica 50 anos na nossa vida. Elas não são separadas. Mas tem fases que vai mais pro amor. O amor tá mais ligado a suportar essa falta do outro e escolher ficar. A suportar que o outro vai ter problemas, a suportar que o outro vai ter coisas nele que eu não gosto. E a gente fala que problema, mas problema não precisa ser a falta, porque talvez você seja uma pessoa que ama resolver problemas. Então, o que seria falta para outra pessoa é exatamente o que te atrai no outro. Então, isso não é a falta dele para você. A falta dele para você nesse caso seria quando ele não precisa de você. Então, isso é encarar essas coisas que nos irritam no outro, é encarar que o outro é um sujeito que precisa ser amado para além do que um objeto que eu só desejo, moldo ele, faço dele o que eu quero, porque daí eu tiro dele tudo o que tinha de pessoal. E quando eu tiro dele tudo o que tinha de pessoal, eu me desencanto por essa pessoa, ela não faz mais sentido para mim. Por isso que eu amo essa música, foi exatamente o que aconteceu com esse peão. Ela tirou tudo. Ele se permitiu ser tirado. Tudo que era particular dele, que ele amava pessoalmente, coisas da solidão dele. Por isso que a gente mira no amor e acerta na solidão. Coisas que eram da solidão dessa pessoa. Ele gostava de ser peão na solidão dele. É uma coisa que ele fazia com ele mesmo. Ele estando casado, ele namorando, ele solteiro, ele filho, ele pai, ele qualquer coisa, era uma coisa dele com ele mesmo. Quando nós abrimos mão dessas coisas da nossa solidão, muito provavelmente a gente deixa de ser encantador para o outro, porque o outro se encantou por nós quando nós estávamos sozinhos, não é? E o que nós estávamos fazendo? E eu não tô falando de sacanagem, de indo em festa, trairando os outros, tendo vida de solteiro, a pessoa se encantou por mim porque eu tava na balada. Não é desse tipo de coisa, gente. Não tem relação nenhuma que suporte uma pessoa que não queira estar numa relação. A pessoa tem que querer estar numa relação e a pessoa tem que querer ser fiel nessa relação, porque você é a pessoa do desejo e do amor dela. É disso que eu tô falando, é desse vínculo que eu tô falando. Mas nós gostamos da pessoa exatamente nos traços que ela tem solitários nela. Nos traços que ela tem das coisas que ela faz com ela mesma. Essa pessoa gosta de ir na academia com ela mesma, por ela mesma, se não tiver ninguém ela vai. Essa pessoa gosta de ler por ela mesma, é o que ela faz por ela mesma. Esse cara gostava de ser peão por ele mesmo. E ela se apaixonou por isso. Olha o paradoxo, ela se apaixonou por isso. Mas quando ele virou sujeito, ela começou a tirar. Não, disso eu não gosto, disso eu não gosto, disso eu não gosto. E é isso que a gente faz. E a Ana Sui fala isso, que quando o amor se torna, duas pessoas se tornam uma, é porque uma deixou de existir. É porque o outro foi tirando tanto, que essa pessoa se permitiu deixar de existir. Então, agora eu vou chorar, tô sentindo. Eu sei que não é fácil, eu sei que são reflexões que não é fácil. Meu marido fez isso comigo. Não, você permitiu. Você, no intuito de querer agradar o outro, você vai se permitindo abandonar a sua própria solidão. É disso que ela tá falando, de voltar da dignidade para essa solidão, para isso que é exatamente o que nos encanta de fazer conosco mesmo, mas que também encanta o outro. Olha que lindo! Só que há que se suportar isso, que o outro é o outro. Então, quando a gente começa a tentar mudar extremamente o outro, é horrível quando o outro aceita. É horrível quando o outro se encaixa, porque não tem equação que faça a gente cair mais rápido do desejo do outro do que tentar se tornar exatamente o que ele quer que a gente se torne. Quando o outro começa a pedir que a gente pare de fazer as coisas, como essa moça pediu para esse peão, e a gente cede e por amor vai tentando, o outro deixa de nos desejar. Porque a gente fica uma coisa tão grudada nele, tão simbiótica e tão sem sabor, sem textura, tão sem você, que ele se apaixonou era por você. Só que a gente tenta fazer esse movimento, porque o amor tenta fazer esse movimento através dessa ilusão de que amar é ser exatamente igual, de que o outro é o que me completa, de que se eu gosto de academia, o outro tem que gostar, se eu gosto de ler, o outro tem que gostar, se eu gosto de romance, o outro tem que gostar, se eu gosto de futebol, o outro tem que gostar, se eu gosto de videogame, o outro tem que gostar. Tudo que é diferente no outro tem que ser extirpado, porque isso é uma rejeição comigo. E aí eu destruo o outro, e aí eu acabo com o outro. E aí como é que eu posso desejar algo que não tem personalidade? Como é que eu posso desejar alguém que não tem personalidade? Então, há que se prestar atenção nessa luta que nós... Então, há que se prestar atenção nesse impulso que eu tenho de destruir e de ser insuportável o que é do outro e prestar atenção
nisso de deixar o outro tirar de mim, ou nisso de tentar agradar demais o outro. Não é que não haja negociações, é que a cabeça humana, né, quando nós falamos uma coisa, ela já vai para outro polo. Ah, então não pode nada, então não pode aquilo. Não, de novo, homeostase, equilíbrio. É claro que há negociações, você não vai entrar num casamento com uma relação como um pau. Eu sou assim, o outro não me muda, ele se apaixonou comigo assim. Não. Tem traços do desejo pelo outro que não é isso que é um pau que não pode se mudar. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, não é assim. Mas há que se ter coisas inegociáveis. Há que se ter coisas em você que são acordo seu com a sua solidão e que você não negocia. Há que se ter coisas no outro que são acordos dele com a solidão dele que não se negocia. Então há que se ter o espaço do outro e o seu espaço para que uma relação consiga ter alguma dignidade. E há que se dar dignidade ao outro e a diferença do outro e se perceber que o que ele não gosta em você, ou que você não gosta no outro, não significa que desaprova, ou que não tentar ser como o outro não é um significado de que o outro está te desaprovando e dizendo que você não é suficiente ou que você não é algo assim. Então tá vendo como é um equilíbrio difícil de alcançar? Por isso, em análise, a gente aprende os nossos limites, a gente aprende a talvez o que a gente pode negociar com essa sensação de completude, o que dá para negociar com essa coisa de que existe alguém aí fora que vai me completar e que vai ser exatamente perfeito. Não, para dar dignidade ao amor, há que se abrir mão da ilusão, de muitas ilusões. É isso que Clarice falou aqui e é isso que é muito lindo nessa citação. Vou só encerrar a citação. É o contrário. Amor é finalmente a pobreza. Amor é não ter. Inclusive, amor é a desilusão do que se esperava que era amor. Então só passa a ser amor e você só é capaz de dar alguma dignidade, de lidar com isso nas bases do amor do dia a dia, do amor de convivência, do amor da pessoa possível, do amor da pessoa que está com você, que está aceitando estar com você todos os dias da sua vida, está te dizendo sim todos os dias e você está dizendo sim para estar junto com ela a partir da morte, da ilusão do que era amor. Enquanto você ficar dando asas para essa ilusão de um amor que complete, de um amor que seja um príncipe, de um amor que esteja nos romances, nos filmes, isso é arte. A arte é feita mesmo para que a gente fantasie, porque isso é lindo, uma parte nossa também fantasiar. A arte não tem que mudar, mas a fantasia tem que estar lá no lugar de fantasia. E aí eu tenho que aprender a como lidar com o meu amor real, com o meu amado real, com a pessoa do meu amor real, com os meus pais reais, com os meus irmãos reais, com os meus filhos reais, com todas as relações de amor que eu tenho em uma base de realidade. E para isso eu tenho que abrir mão da ilusão, da fantasia, do que era amor para mim.